saúde. Nós vamos falar aqui sobre uma doença que nos últimos dias tem ganhado bastante visibilidade após a internação do jornalista Evaristo Costa. Vamos falar sobre a doença de Crohn. Para isso estamos aqui recebendo a presidente da ALENDE, que é a Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais, Júlia Assis. Seja bem-vinda conosco. Eu agradeço muito o convite, né? Eu acho que é super importante assim, a gente dar essa visibilidade e essa emergência do tema, né? Tá todo mundo agora falando, mas é uma luta que a gente tem mesmo. A doença de Crohn, ela é uma doença que está aí há muito tempo, a gente está convivendo com ela e não é muito conhecida, não é muito falada. Então, queria agradecer o espaço, né? A oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho da nossa jornada e da jornada dos pacientes. E o José Horta também está conosco aqui, Sim, jornalista do Diário, com vocês do aqui. bate-papo. E para a gente começar, eu queria saber da Júlia, o diagnóstico dela já tem aí quase 30 anos, né? Foi em 97. Se hoje a gente fala pouco sobre isso, imagina em 97, né? Como que foi? Não, foi assim, era mato, né, naquela época. Bom, eu fui diagnosticada em 97, eu estava fazendo faculdade naquela época, aquela entregando a idade, né? Mas eu estava na faculdade e comecei a passar mal. E aí a gente, depois de fazer muitos exames e tudo, o saudoso Dr. Sinésio que deu o diagnóstico, e aí ele me diagnosticou com a doença de Crohn. Foi não sei se o primeiro ou um dos primeiros casos aqui da região. E a gente não conhecia absolutamente nada. Eu ouvia essa palavra, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia que doença era, né? E é uma doença que ela é muito difícil, assim, de conviver, principalmente no início, quando você está começando um diagnóstico, sabe? Porque é uma doença que envolve muitos, como eu vou falar, muitos sintomas, né? O paciente passa muito mal, a gente tenta de todas as maneiras e não consegue não chega à remissão tão fácil. Então são vários sentimentos de estar sozinha no mundo, né? Porque naquela época, gente, a gente tem que pensar que não existia nem internet. Então você não tinha como ler, você não tinha como procurar ninguém, né? Então você tinha que aprender a conviver mesmo sozinha. E vai dando aquele sentimento mesmo de solidão. E foi assim, né? Lá em 97 eu aprendi a conviver, eu tentei pesquisar, como eu disse, eu estava na faculdade. E aí eu ia na biblioteca da faculdade, pegava livros, porque naquela época era assim que funcionava, e a gente encontrava parágrafos só falando da doença. A gente não encontrava nada concreto, sabe? Então era bem complicado, assim, foi um início, eu digo, bastante sofrido e bastante complicado e muito sozinho, principalmente, sabe? Então hoje, quando eu vejo o tema sendo abordado, eu vejo grupos que existem no Brasil inteiro, o nosso grupo da ALENDE, é muito legal quando uma pessoa tem um diagnóstico, ela consegue já procurar alguma informação, ela consegue encontrar pessoas que sofrem o mesmo que ela, né? E que às vezes já melhorou. Então você olha para alguém, você olha e fala assim, então quer dizer que daqui a um tempo, se eu fizer tudo certo, eu vou conseguir chegar na remissão, eu vou conseguir ter uma vida tranquila, né? Então esse contato ele é muito importante, coisa que realmente, infelizmente, eu não tive no início, mas hoje a gente está aí, né? E é uma doença ali do trato gastrointestinal. Tem algum sintoma que é mais comum ali entre os pacientes, né, para acender um alerta? Sim, a doença de Crohn, ela é uma doença, a gente fala imunomediada, muitas pessoas falam autoimune, mas ela é uma doença de que, falando bem a grosso modo para as pessoas entenderem, é o sistema imunológico da pessoa que, por algum motivo, ele está desregulado e ele vai atacar o trato gastrointestinal. Normalmente o intestino, que é o mais comum, mas no caso da doença de Crohn, ela pode se manifestar da boca até o ânus. Então, pensando nisso, né, o paciente ele tem muita dor abdominal, muitos pacientes têm diarreia, alguns poucos têm até prisão de ventre, né, mas a grande maioria tem diarreia, dor abdominal, dependendo de onde está inflamado aquele intestino, pode ter sangramento nas fezes, pode ter presença de pus nas fezes, e assim, aí eu costumo dizer o seguinte, vamos pensar, todo mundo já teve um dia uma infecção intestinal na vida, né? Uhum. Alguma coisa que comeu, enfim, alguma infecção intestinal. Você começa a ter diarreia, você começa às vezes a ter vômito, você começa a ter dor, e aí imagina o quanto essa pessoa fica frágil. Quantas vezes a gente ouve falar, eu não consigo hoje
sair da cama porque eu tô passando mal, né? E isso num dia. Agora você imagina uma pessoa que é todo dia. Então também dá muita fraqueza, dá muito cansaço, a gente chama de fadiga, sabe? E vem todas as questões emocionais também. E a doença de Crohn, ela, apesar dela estar no trato gastrointestinal, ela também pode ter manifestações fora do intestino. E que as manifestações? Ela pode ter dor nas articulações, pode ter problemas nos olhos, pode ter problema na pele. O próprio Evaristo Costa, há uns 3 meses, sei lá, há pouco tempo atrás, ele ficou em São Paulo, ele veio passear em São Paulo e ele ficou internado no hospital, no hotel, porque o médico dele não permitiu que ele voltasse. E é porque ele estava com problemas na pele, na perna. Ele teve feridas na pele. E aí ele precisou de ficar aqui para poder tratar. E isso é também, né, relacionado com a doença de Crohn, porque ela também pode se manifestar na pele. Então, assim, gente, são muitos sintomas, né? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: começou com diarreia, que passou um bom tempo, 15 dias, 1 mês, ela não melhorou, procura um médico. Sim. Precisa procurar um médico. Vamos parar com essa coisa da gente imaginar que um chazinho, que um não sei o que vai melhorar. Aquela coisa caseira, não. Tem Exato. A opinião, né? A opinião não, a avaliação de quem estudou para isso, né? Exatamente. E a gente tem aquela coisa da automedicação e também, o meu vizinho já teve, deixa eu pegar o que ele tomou. Entendeu? E isso é ultra mega prejudicial, gente, porque as pessoas tendem pra você ter uma ideia, na doença de Crohn, existe um medicamento que a gente não pode tomar, sabe? E que se você tomar, você vai piorar ainda mais o intestino, que são os anti-inflamatórios. Anti-inflamatório comum, que todo mundo toma. Quem tem Crohn não pode tomar. E talvez a pessoa pensaria, inflamação vou tomar para tirar a dor. Exatamente, para tirar a dor. Entendeu? Então, assim, realmente, essa questão da automedicação, ela é importante demais, porque ela pode prejudicar absurdamente o paciente. E o brasileiro faz isso com certa constância, né? A automedicação. Sim. Né? Infelizmente. E muitas vezes a gente chega numa farmácia e acha que a pessoa que vai nos atender é capacitada, eu digo, do ponto de vista da medicina, para nos indicar algo. Não. O ideal é que nós vamos à farmácia com a receita enviada pelo médico e lá a gente compra esse remédio. Exatamente. Muitas vezes a gente já está sentindo isso, o que você me indica? Exatamente. A gente tem essa cultura no Brasil. Vai ser um tratamento momentâneo para esse caso, né? Então, se a pessoa pensa remedinho, resolve. Toma um remedinho aqui agora. E às vezes vai piorar ainda mais o quadro da pessoa, né? Então, assim, acende o alerta. Se tiver sangramento nas fezes, precisa ir ao médico. Né? Se tiver presença de pus, de muco nas fezes. Não é comum. Se você começar a ter dor que não passa, né? E uma diarreia constante, isso aí já é, né? Qualquer uma dessas coisas a gente... Claro que um dia, né, hoje eu passei mal, né, hidrata e tudo, mas depois você viu que o negócio persistiu, precisa do médico. Quem faz o diagnóstico é o médico. Eu até estava, claro, pesquisando na internet, né, Burial Bernard Crohn, né, o médico que deu esse nome. Ele nasceu em 1884 e morreu em 83. Então, é há pouco tempo. Então, de certa forma, até os estudos são bem recentes, né, dessa doença, seria isso? Sim, na verdade, o que aconteceu? Antigamente, eles já falavam, né, de uma inflamação no intestino e tudo, não tinha um nome, né, mas até que chegou um ano que eles começaram a perceber que tinha uma doença que eles chamavam de ileite terminal naquela época, uma doença, uma inflamação no final do intestino delgado, início do intestino grosso. E eles fizeram esse estudo e viram que era uma nova doença. Então o Dr. Crohn, junto com mais 2, se eu não me engano, são mais 2 outros pesquisadores, eles escreveram um artigo descrevendo essa nova doença. Só que naquela época é a doença do Crohn, é a doença do Dr. Crohn. Como a letra dele C, quando tem uma publicação científica, é por ordem alfabética. Sim, então o nome dele é primeiro. Então, aí por isso ela acabou ficando, né? As pessoas se referiam como aquela doença do Crohn, né? Era o Crohn e amigos. E aí hoje ela é conhecida como doença de Crohn exatamente por causa disso. Sim. A gente estava comentando aqui agora há pouco sobre o Evaristo Costa, que recentemente aí acendeu ainda mais esse alerta. Isso. Ele ficou internado na Inglaterra.
E aí ele comentando também a questão do sistema de saúde. Lá ele internado no sistema público, não tem plano de saúde, e falando que foi muito bem tratado. E aí gera-se aí também um comentário em relação ao Brasil. Aqui no Brasil, como que é essa questão do tratamento no sistema público? O que está disponível? Então, aqui no Brasil, o tratamento, a gente consegue o tratamento pelo SUS? É claro que sim. O SUS ele é um sistema único de saúde, ele vai funcionar da mesma forma no Brasil inteiro. E é óbvio que você tem direito a todo atendimento pelo SUS. A gente também sabe, abrindo parênteses, das filas, Sim, das demoras. Infelizmente, isso é uma realidade do brasileiro, né? Mas todos os exames, todo o tratamento, ele sim pode ser feito pelo SUS. E uma coisa que é interessante a gente falar é que os medicamentos, a grande maioria deles também está disponível pelo SUS. Não todos, mas muitos boa deles. Parte, né? Boa parte. A gente tem muito, quem segue a Alend, sempre vê lá a gente falando em, vai lá, participa da consulta pública. Consulta pública, porque um remédio, falando assim rapidamente, um remédio para ele começar a ser distribuído pelo SUS, para a pessoa conseguir pegar ele no SUS, ele primeiro tem que passar por uma câmara técnica, que se chama Conitec, do Ministério da Saúde. Eles avaliam tudo, todos os benefícios, estudos, custo, tudo, e definem se vão ou não incorporar aquele medicamento no SUS. A partir do momento que a Conitec define que vai incorporar, é publicado no Diário Oficial e daí um tempo esse medicamento está disponível. E o que acontece? Esse processo, depois da decisão inicial deles, eles colocam até em consulta pública. Isso não é só para remédio para Crohn, gente. Isso eu acho que todo brasileiro deveria saber disso. Tudo, absolutamente tudo que a gente tem no SUS acontece esse processo de incorporação. E aí eles definem se vão ou não incorporar aquilo e colocam aquilo em consulta pública. E essa é a hora do brasileiro, do público se manifestar. Porque aí você vai lá e vai falar, eu concordo que esse remédio não deve entrar no SUS. Ou eu discordo, eu quero que ele entre. Enfim, ali é a hora da gente falar. Então aqui no Brasil, vários medicamentos, eles são disponibilizados pelo SUS. Medicamentos de base, os primeiros que a gente usa para o tratamento da doença, e esses medicamentos mais caros, de alto custo também. E aí a gente tem uma pequena diferença no Brasil em relação a SUS e plano de saúde. Porque no plano de saúde, quem tem um plano de saúde, por exemplo, e tem doença de Crohn, tem direito a todos os medicamentos biológicos que existem no Brasil. No SUS, só tem direito àqueles que estão ali descritos naquele protocolo, sabe? Mas então, enfim, resumindo, a gente tem sim todo o tratamento pelo SUS, né? Todo brasileiro tem direito. A gente, obviamente, que vamos encontrar dificuldades no caminho, por questão de vagas, de liberação, mas medicamento, a partir do momento que você montou seu processo, ele vai estar ali disponível todos os meses. É só dirigir a farmácia e pegar e renovar a receita de 6 em 6 meses. No interior também esse tratamento é aceitado ou não? No interior também. Como eu disse, o SUS ele funciona de qualquer maneira. Porém, cada um com a sua realidade, digamos assim, cada cidade com a sua realidade, né? O que acontece é que o SUS, além de tudo, ele existe uma parte do SUS que se chama TFD. O que é TFD? É tratamento fora do domicílio. Né? Então, por exemplo, eu preciso de um exame, eu tenho doença de Crohn, eu vou precisar de um exame, que esse exame não é disponível na minha cidade. Então, a própria Secretaria de Saúde do município tem como agendar esse exame fora do município e levar esse paciente para fazer e trazer de volta. Então, assim, a gente tem o direito, né, de fazer o tratamento de absolutamente, né, de fazer o tratamento completo, todo gratuitamente, não, porque a gente paga os impostos. Sim, é verdade, a gente tem essa concepção de ser gratuito, não. Os impostos são pagos justamente para que a gente tenha esses benefícios. Exato, para que a gente tenha esse direito, né? Às vezes não vai dele dentro da sua cidade, mas tem encaminhamento. Sim. Exatamente, e as pessoas elas têm que aprender, elas têm que entender que existe isso. Eu acho que isso tudo são aprendizados que são importantes para a vivência de quem convive, principalmente com uma doença crônica, mas pode ser qualquer outra doença. Né? A gente vê aqui em Caratinga mesmo, um paciente que às vezes está fazendo tratamento para câncer, ele não faz em Caratinga, ele pega, vai para Muriaé, vai para Caratinga, né? Enfim. E é através de quê? Exatamente do TFD. E isso existe para tudo. Né? Então tudo a gente tem o direito de conseguir, se na sua cidade não pode oferecer, eles têm que arrumar, né? Tem que arrumar fora daqui.
Assim, igual no caso, existe o tratamento e não a cura. Exatamente. Né? Existe o tratamento, a pessoa, não sei, eu vou usar um termo que eu acho que é errado, saber conviver com a doença, para isso tem os remédios, né? Pessoa, igual, pressão alta, para um exemplo, né, mais raso assim, você tem que tomar os remédios para controlar a sua pressão, mas cura não tem, você tem que tomar isso constantemente, não é isso? Exatamente. A doença de Crohn, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E esse tratamento, ele pode levar ao que a gente chama de remissão. O que é a remissão da doença? É quando, a remissão é quando tudo cicatriza. Aquele paciente, ele vai parar de ter os sintomas, ele faz uma colonoscopia, vai estar lá o intestino limpinho, sem nenhuma inflamação. Se você faz uma biópsia, dá que não tem inflamação nenhuma, tá tudo perfeito, como se aquele paciente não tivesse nada. Só que é aí que muitas pessoas acabam se dando mal, entre aspas, porque pensa assim, tô curado, não tá curado, você tá em remissão. E quem te levou à remissão foi seu tratamento. Sim. E se você abandonar o tratamento, daqui a pouco ela vai acordar de novo. Então, é uma coisa que eu falo muito para quem tem a doença, né? É que a pessoa tem que entender que ela vai precisar de fazer o tratamento dela pro resto da vida. Assim como você falou mesmo na pressão alta. Sim. Se a pessoa tá com a pressão controladinha, você vai parar de tomar remédio? Não. Né? Então você vai parar o tratamento, você vai começar a comer errado, você vai começar a fazer tudo? Não, você continua tendo os cuidados, porque você sabe que a doença ela existe, ela só está controlada. Sim. E é a mesma coisa em relação à doença de Crohn. Você já atingiu esse estágio? Já são 30 anos, é isso? Algumas vezes. Gente, é tão complicado, porque assim, hoje eu estou muito bem com a minha doença. Eu estou bem, eu não estou tendo aquelas crises horrorosas que me levavam para o hospital, mas eu ainda tenho problemas da doença. Eu tenho, entre aspas, sequelas desses anos todos, né? Eu já fui submetida a várias cirurgias. Então, eu tenho lá o que a gente chama de estenose, um estreitamento do intestino bem grave, então eu não posso comer muita coisa. Enfim, tem uma série de limitações aí que a gente precisa aprender a conviver, mas é isso, assim, eu costumo dizer que é a vida que eu tenho. Sim. Né? Adaptações, elas precisam ser feitas e a pessoa ou ela vai se adaptar e entrar no ritmo para viver bem, ou ela vai ficar ali se vitimizando, e que eu acho que não é a melhor saída, né? O que você teve de abrir mão, coisa que você gostava bastante para viver bem? Meu Deus! Que pergunta difícil, eu já abri mão de tanta coisa. Certo? Vocês nem imaginam. Abri mão de sair muitas vezes, porque você não consegue sair de casa. Às vezes você tá com uma diarreia absurda e você não tem como sair. É 20 vezes ao banheiro por dia, 30 vezes ao banheiro por dia. Eu já tive vezes de eu estar pronta para sair e ter que voltar para casa e não poder. Gente, a pior coisa que você tem na rua é você estar andando e te dar uma dor de barriga e você não tem o banheiro. Você não tem para onde ir. E se você não for naquela hora, vai sair na roupa. Infelizmente, isso é uma verdade. Sim. Sabe? Além de toda essa questão social, que tem um impacto grande para muita gente, as pessoas têm medo de sair. A questão da autoestima, digamos assim, mexe com isso. Totalmente, totalmente. Até porque falar de diarreia, de fezes, não se fala em mesa de bar. Não. Ninguém fala, Não gente. fala. A coisa que você mais escuta é: nossa, eu tenho que ir lá na minha casa porque eu preciso ir ao banheiro. Cara, eu não posso ir na minha casa, eu vou ter que ir onde eu estiver, entendeu? Infelizmente não é tem isso. prazo. E até você conseguir fazer sua cabeça entender e naturalizar isso, e tentar naturalizar isso no ambiente que você vive, né? É complicado, para não ficar constrangida. E além disso, eu já tive que abrir mão de várias coisas. Por exemplo, eu acho maravilhoso esses trabalhos sociais que as pessoas fazem na África, na Amazônia. Sim. Eu acho isso tudo lindo. Eu sou dentista. Como eu gostaria de poder participar de uma missão? Eu não posso ir, gente. Como eu vou? Eu vou comer como nesses lugares, né? Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que pensar como eu vou me alimentar, como eu vou ter acesso, para tomar a minha medicação, se ali vai me permitir ou não. Então, é uma série de coisas assim que a gente tem que abrir mão. E aí, falando de alimentação, nossa, pra vocês terem uma ideia, eu falei que eu tenho essa estenose. Eu não posso comer nada que tem fibra. Uma vez eu esqueci
e comi uma laranja e engoli o bagaço. Não. Eu tive que ser internada, eu ia ter que fazer outra cirurgia. É uma coisa que pode me levar, inclusive, ao óbito, entendeu? Então, assim, tem coisas que eu não posso comer de jeito nenhum. Eu amava comer milho verde. Eu amava comer milho verde. Olha que coisa boba, né? Milho cozido. Sim, por sinal também eu gosto bastante. Eu não posso comer. Entendeu? Eu tô dizendo assim, coisas bobas. Mas que você tem que abrir mão, você tem que aprender a olhar, entendeu? Ver todo mundo ali e você não pode. A sua alimentação hoje é essencialmente como? Então, a minha alimentação, ela é bastante restrita. Porque, como eu disse, eu não posso comer fibra. Então, eu não vou poder comer verdura, eu não posso comer... Todo mundo, você fala assim, você tem um problema no intestino. Come salada. Alface bom? É excelente. Eu não posso. Eu não posso, né? Aí você pensa assim, tem gente que fala de chia, né? Também não posso, entendeu? Então, assim, eu não posso comer absolutamente nada que tenha fibra. Então, eu tenho... A minha alimentação, ela é muito baseada em... Eu costumo dizer que a minha comida tem que ser aquela comida que quando você mastiga, ela vira uma massinha. Um purezinho pra você engolir. Porque aí eu sei que não vai me obstruir, entendeu? E aí também se eu comer gordura, eu vou ter diarreia. Sabe? É complicado, assim. Você tem que ir... E isso é no meu caso, gente. Sim, também é importante eu deixar isso claro. Porque cada paciente tem o seu, digamos, tem a sua dieta. Exatamente. Muita gente procura a Alende, nos procura desesperado, o que eu posso, o que eu não posso comer. Né? Você tem alguma dieta que eu possa fazer? Não tem, não existe. É só o nutricionista que vai conseguir fazer isso para aquele paciente. Porque vai depender de onde a doença está manifestando. Se é numa parte do intestino, aquele paciente vai ter menos vitamina tal que absorve naquele lugar. Então, tudo isso tem que ser avaliado para poder definir, né, que tipo de doença que aquela pessoa tem, para poder definir o tipo de dieta também que é indicado. Então, isso varia de pessoa para pessoa mesmo. E a doença ela pode desencadear outros problemas de saúde também? Pode. Como eu disse, né? Se não tratar, pode levar a outros, digamos assim. Ou tá ligado, de certa forma, a outros problemas de saúde. Gente, ela tá ligada a tanta coisa, assim, que a gente vê. Primeiro, eu comentei aqui que não é só o intestino. A gente tem todas as manifestações fora do intestino. Dor no corpo, na perna. Dor nas articulações, sabe? A gente, às vezes, está ali morrendo de dor articular. E aí a pessoa nunca imagina que aquela dor na articulação tem a ver com o intestino. Aí nessa hora que né? vou tomar um anti-inflamatório agora. Exatamente. Aí ela complica mais ainda a vida dela, né? Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, eu tive uma conjuntivite, né? Eu vou falar conjuntivite entre aspas, mas eu tive uma conjuntivite absurda que nada fazia melhorar. E eu lembro que eu fui em 4 médicos naquela época. E assim... tratamento e nada melhorava. Anos depois, eu estudando doença de Crohn, quando a internet chegou, quando a gente já tinha acesso a tudo e tal, eu descobri que a doença manifestava nos olhos. Eu não tive uma conjuntivite. Sim. Eu tive uma inflamação nos olhos da doença de Crohn. Como que a gente vai imaginar, né? Só que eu nunca contei pro oftalmologista que eu tenho um problema no intestino. Sim. Porque na minha cabeça... Não tinha nada a ver, não tinha ligação. Você vai no médico de olho, você vai falar, doutor, eu tenho um problema no intestino? Tem que falar. Tem que falar. Tem que falar, tá vendo? Entendeu? Então, assim, é muito doido. E aí também tem que as pessoas... Hoje a gente vê muito essa questão do eixo intestino-cérebro, né? Que a gente vê muito, isso é muito falado. Sim. Que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, ele também produz hormônios e tudo, que fazem parte do bem-estar. E aí, muitos pacientes, eles têm ansiedade, têm depressão. E aí, a gente não sabe se é por conta do estilo de vida daquela... Do estilo de vida, não. Estilo de vida também. Mas se é por conta da doença, se a pessoa está, entre aspas... não aguenta mais conviver com todos aqueles sintomas, ou se é realmente algum problema físico, né? De intestino que não está produzindo, então não está mandando para o cérebro e vice-versa. Como é que é isso? Mas o fato é que pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm uma possibilidade maior de desenvolver ansiedade, depressão, né? A gente também, eles têm uma possibilidade maior de desenvolver o câncer de intestino, que é muito sério. Né? Então, assim, esse paciente ele precisa
está sempre sendo monitorado, porque são feridas que estão ali no intestino, são inflamações, e aí ele tem essa possibilidade maior do que a população normal de desenvolver um câncer de intestino. Então são uma série de coisas, né? É bem complicado, mas dá para viver. E eu costumo dizer que se tiver alguém aí que tem Crohn e que está assistindo, não se apavore. O nome pode parecer estranho, né? Mas... E assim, quando a gente fala que tem uma possibilidade maior de ter câncer, as pessoas ficam apavoradas. Né? Falar, ai meu Deus. Não, mas eu costumo dizer que a gente está saindo na frente. Por alguns motivos. A nossa possibilidade de desenvolver é grande? É. Mas quem tem doença de Crohn ou retocolite, a gente sempre está fazendo exame. E aí, se acontecer, vai ser diagnosticado bem no início e vai ser tranquilo. E se a gente for pensar numa pessoa que não tem problema nenhum, essa pessoa nunca não está monitorando. Sim. E aí quando ela descobrir, às vezes já vai estar mais complicado que a gente. Então eu estou falando isso porque se tiver algum paciente com Crohn aí assistindo, para não se apavorar, diagnosticado no início. Manter aí seu tratamento que vai dar tudo certo. Júlia, e a gente tendo aí um artista como o Evaristo, admitindo que tem a doença. E também, antes aqui, frisou o Tyler James Williamson, né, do Todo Mundo Odeia o Chris. Isso, ele também tem. Que até o seriado favorito da Nayara, que estamos filmando agora. E agora a gente tem um artista brasileiro também admitindo a doença. Isso dá visibilidade. Representa, né? Visibilidade. Eu acho muito legal, assim, porque uma das coisas que a gente fala muito é que nós não somos invisíveis. E a gente quer gritar isso pro mundo, entendeu? A doença de Crohn existe. E ela não é mimimi. Não é o paciente que está se fazendo de doente, porque as pessoas não entendem. Sim. Às vezes você encontra comigo ontem, eu estou excelente, e hoje eu acordei e eu estou muito mal. Tem as crises também. Né? Tem as crises. E aí, muitas das vezes, as pessoas não entendem. Os pacientes, eles são julgados, sabe? Eles são julgados no trabalho, no meio social. A gente tem caso de paciente, para vocês terem uma ideia, de pessoa que tem a doença, de que no trabalho as pessoas falavam que lá no trabalho essa pessoa estava inventando de ir ao banheiro para poder parar de trabalhar, para descansar no banheiro, sabe? Então, assim, a gente vê muito ainda essa realidade, esse preconceito, esse bullying. Eu falo que isso é exatamente pela falta de informação, porque as pessoas não conhecem a doença. Então, quando a gente não conhece, a gente fica com os nossos achismos. A gente fica com o que a gente pensa, né? E a gente tem um preconceito mesmo, porque um preconceito é antes de conceito, antes de conhecer. Sim, antes de conhecer já tem aquela visão da situação. E aí quando a gente tem artistas, igual o Evaristo Costa, ele está dando uma grande visibilidade para a doença de Crohn. E assim, a gente está vendo falar agora de doença de Crohn em todos os jornais, jornais do dia a dia. A gente nunca ouvia falar, sabe? Então, para nós que temos a doença, é super importante quando a gente vê a nossa doença sendo falada. Não é porque a gente quer aparecer, é porque a gente quer que as pessoas entendam que a doença existe. Sim. Ela precisa ser tratada. Não é mimimi do paciente, da pessoa que convive com a doença. E a pessoa que convive com a doença também, ela não é a doença. Né? Sim, ela não é, eu não sou a Júlia, eu não sou o Crohn, eu sou a Júlia que tenho a doença de Crohn. Ela é só uma parte de quem eu sou. Sim, né? Mas eu quero ser respeitada por todas as minhas especificidades. E eu acho que isso é para todos os pacientes. E quando a gente vê um grande nome falando e mostrando aquela realidade e levando essa doença para o conhecimento, eu vejo que só vai trazer benefício para a gente, sabe? Porque não, eu acho importante que ela falou a questão de famosos virem a público e falar a respeito disso. Porque não tem nada, outro tipo de situação. Recentemente, um jogador espanhol de basquete joga nos Estados Unidos, Ricky Rubio. Quem vai achar que a pessoa tem problema de depressão? A gente só olha a questão do dinheiro. Ele falou que ia afastar da carreira para tratar da saúde mental dele, que ele não estava bem. A partir disso, a quantidade de pessoas, você até me acompanha o basquete dos Estados Unidos, passaram a também, será que se ele tem isso, às vezes eu tenho certas reações, eu devo procurar também um médico para olhar. Então, a partir do momento que pessoas famosas vêm a público e expõem o que tem, a questão da visibilidade.
mostra, né? Exato, e aí é uma coisa que você falou que é bem interessante, ela mostra pelos dois lados. Eu falei aqui no lugar de paciente, Sim. de pessoa que tem a doença, né? Que a gente quer essa visibilidade e esse respeito mesmo, né? Mas tem esse outro lado que é super importante, porque toda vez que fala, que a gente vê uma matéria, tá lá contando que ele está internado e os principais sinais e sintomas da doença, né? Sim, então isso ajuda com que às vezes sejam feitos novos diagnósticos. Sim. Então é uma das coisas que a gente fala muito também. O nosso trabalho de conscientização na internet, ele é para isso, é para a gente promover o diagnóstico precoce. Quantas vezes, gente, não foi nenhuma nem duas, não. Muitas vezes pessoas nos procuram que foi assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, percebeu que tinha aquilo ou que um vizinho vivia daquele jeito, procurou um médico e era a doença. Então, assim, quando a gente fala, a gente, além de combater esse preconceito, a gente também leva a oportunidade de um diagnóstico precoce, sabe? Eu acho isso, assim, super importante, visibilidade mesmo, ela precisa, e a gente, por isso eu fiquei tão feliz em estar aqui hoje com vocês, pra gente falar um pouco mais, né, e conhecer mesmo a rotina de quem vive com a doença, né? Sim. Aí você falou a questão de informação. Antes da gente encerrar aqui, queria que você falasse um pouco sobre a Alende também, e como as pessoas podem entrar em contato, e conhecer também o trabalho de vocês. Bom, a Alende, ela é uma associação de pessoas com a doença inflamatória intestinal. Quando eu falo em doença inflamatória intestinal, a gente está falando da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, que também é uma doença que inflama o intestino. Elas têm pequenas diferenças, mas as duas são consideradas doenças inflamatórias intestinais. Como eu contei aqui, eu tenho meu diagnóstico lá atrás, eu sofri muito com a doença. Com todos os aspectos que a gente conversou, e inclusive eu tive uma perfuração intestinal, foi grave, quase perdi a vida por conta da doença, e isso foi em 2002, ainda numa época que era desconhecido. Entre 97 e 2005 anos, né? 5 anos de doença, eu quase perdi a vida pela doença de Crohn, e detalhe, eu não sabia que a doença podia ser grave. Eu tomava anti-inflamatório, eu piorei o meu estado também. Eu tive períodos da minha vida que o remédio era caríssimo. O meu salário de dentista comprava 2 caixas de remédio, eu tomava 11 por mês. No. Então eu me endividava absurdamente para manter o meu tratamento e chegou ao ponto de eu dever absolutamente tudo, porque eu precisava viver. E aí eu falei de 3 coisas que eu passei por falta de informação. Eu não sabia que a doença podia ser grave. Se eu soubesse, eu teria me cuidado mais. Eu tomei medicamentos que eram proibidos para mim e ninguém nunca tinha me falado. E se eu soubesse, eu não teria feito. E eu me endividei e passei mais de 10 anos para pagar uma dívida para comprar remédio, porque esse remédio estava de graça no SUS. Então, olha o impacto que a falta de informação pode fazer na vida de uma pessoa, né? Depois que tudo aconteceu comigo, para vocês terem uma ideia, que eu tive essa perfuração, eu fiquei 68 dias internada. Desses 68 dias, mais de 50 sem beber nem água pela boca, só com alimentação enteral e parenteral. Eu fiquei ileostomizada, usei aquela bolsinha de ileostomia. E quando eu tive alta, que eu voltei para Caratinga, eu voltei pesando 37 quilos, eu tenho 70. Imagina eu com 37 quilos, numa cadeira de roda, usando uma bolsinha de ostomia e feliz. Muito feliz, porque eu estava viva. Eu não tinha nenhum tipo de tristeza por estar passando por aquilo, eu só tinha gratidão. E eu costumo falar que depois que você vive uma experiência de quase morte, a vida da gente ela muda muito. E quando eu estava lá naquela cama do hospital, e tendo a oportunidade de, em sofrimento sim, mas de estar viva, né? Eu sempre pensava que eu não tinha morrido porque eu podia fazer algo ainda uma missão, aqui na vida. Uma missão, eu tinha uma vontade de devolver para Deus, para o mundo, a oportunidade de estar viva. Porque para que a gente vive? Sabe? Você começa a perceber que a vida ela pode acabar amanhã. Hoje está tudo bem, amanhã qualquer um de nós, a vida pode acabar. E de que valeu a nossa vida? Sabe? Então eu tinha muito esse sentimento dentro de mim. Pensava em devolver para o mundo coisas que eu pudesse ajudar pessoas, né?
E aí quando os anos se passaram, eu estudei muita doença, mas eu estudei para mim. Tentei participar de trabalhos voluntários, nunca deu certo, mas não deu certo porque não era a hora, eu acredito muito nisso também. E em 2015 eu estava num grupo de WhatsApp e percebi que quem morava na capital, nos grandes centros, tinha acesso à informação. E a gente que estava aqui no interior não tinha. Eu já tinha anos de doença, eu lia absolutamente tudo. Eu trabalhava no SUS porque eu sou dentista da prefeitura, eu trabalho no SUS. Eu estudei SUS a vida inteira e tinha coisa ali que aquelas pessoas sabiam e que eu não sabia. E eu falava, meu Deus, como é que pode? Se eu não sei, ninguém mais aqui em Caratinga sabe? E aí a gente resolveu, eu tive nesse dia, parece que foi a última pedrinha, a última pecinha do quebra-cabeça, e eu falei, vou montar uma associação de pessoas com a doença aqui em Caratinga, e o objetivo era a gente se reunir, trocar experiências e tentar trazer tudo que tinha lá fora pra cá, pra gente conhecer. Eu procurei pessoas, encontrei pessoas maravilhosas no caminho, né? A gente foi encontrando pessoas que acreditavam nisso também, nesse poder da união, e a gente acabou fundando a Lende aqui em Caratinga. Foi a primeira associação do interior do Brasil que foi montada, e a gente começou com esse trabalho, que era um trabalho de fazer reuniões, de trocar essas informações, fomos para a internet para poder divulgar, né? Nesse trajeto a gente encontra sempre pessoas maravilhosas, né? Então eu não posso deixar de falar aqui que tinha, além das pessoas aqui de Caratinga que estão junto até hoje, que são verdadeiros, a gente fala que a gente é irmão, assim, porque um torce pro outro como se fosse da família, sabe? Quando um tá lá embaixo, todo mundo quer levantar aquela pessoa, e isso a gente faz através dos grupos, da amizade que a gente cria, dos encontros que a gente faz, né? E aí também eu encontrei pessoas muito importantes. Tem a Leca, eu tô até um pouco emocionada assim de lembrar dela. A Leca ela foi a pessoa que fundou a primeira associação de pacientes no Brasil de doença de Crohn, e ela veio ficar com a gente. É uma pessoa assim maravilhosa, e ela acabou esse ano, ela faleceu, e não da doença, mas enfim, foi muito triste essa perda. E tem também uma outra grande amiga, que é a Alessandra. A Alessandra, ela é mestre em farmácia, ela é doutoranda, está fazendo doutorado lá na Fiocruz. E assim, farmacêutica, muito entendida, entende tudo de internet, né? E ela era blogueira. E ela veio, conheceu a gente fez uma amizade, e o blog da Alessandra virou o blog oficial da Lende. E ela, com todo o traquejo que ela tinha de rede social, ela que criou o nosso Instagram, o Twitter, ela criou algumas coisas, e a gente foi estudando junto e aprimorando cada vez mais. E aí a nossa presença no digital ficou muito forte também, além da presença, né, no presencial. O que aconteceu é que a Lende cresceu. A gente tem hoje canal de YouTube, temos site, temos todas as redes sociais, temos WhatsApp, a gente tem lista de transmissão, a gente tem grupo de avisos, a gente tem grupo de pacientes, de pessoas com ostomia, grupo de mulheres, grupo de paciente, grupo de mães, enfim. A gente tem assim um arsenal gigante de comunicação, onde a gente só quer levar para as pessoas a informação e o acolhimento que cada pessoa precisa. Então, assim, a Lende está super aberta. Hoje a gente recebe pacientes do mundo inteiro. Nós temos pacientes da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil inteiro, né? E a gente desenvolve vários projetos durante o ano. Não só o nosso projeto de comunicação, a gente faz congresso todo ano para capacitar os estudantes, os pacientes. A gente traz grandes nomes para cá. A gente faz capacitação para médicos e enfermeiros. A gente faz uma capacitação para pacientes que estão na rede social, para que eles aprendam a ser navegadores na rede social, navegadores digitais. A gente mantém todos esses canais de comunicação. Então, assim, o nosso trabalho é muito vasto. E a gente está aqui de braços abertos para receber absolutamente qualquer pessoa que precise de acolhimento, que precise de informações, porque essa é a nossa missão, tentar facilitar a vida de quem tem a doença inflamatória intestinal. Muito bem, então quem está assistindo, só procurar lá Alende, ALEMDII. Exatamente, M de mineiro, né? Mineiro. Então, também os familiares de quem tem
a doença de Crohn, também saber como lidar com a pessoa em casa. E aquilo que você disse muito bem, não é mimimi. Né? Exatamente. Você pode até achar, você não sai do banheiro, digamos assim, né? O que está acontecendo, né? Alguma coisa que você comeu, não, é algo bem mais sério. Exatamente. Então, assim, a gente tem muitos familiares. Acho muito legal maridos que falam que a vida deles as esposas foram transformadas depois que conheceram e que entenderam o que a esposa tem. Sabe, a gente tem esposas querendo ajudar os maridos, a gente tem mãe preocupada com o filho, enfim. E o negócio é esse. É uma rede de pessoas que a gente só quer se apoiar e mostrar que tem tratamento, que tem a remissão, que dá para viver bem sim, mas que quando está em crise é difícil. É difícil e essa pessoa precisa de todo o apoio do mundo, de todo o apoio de trabalho, de todos os lugares. Uma coisa que eu sempre falo com as pessoas é assim, você viu um conteúdo que se conectou com o que você passa, compartilha também, sabe? Fala também na sua rede. Eu falo com os pacientes, a gente tem até um lema que é a nossa jornada importa. A minha jornada importa e a de cada pessoa que tem a doença. Porque cada um vai ter a sua jornada e ali eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas que passam pelos mesmos problemas. Muito bem. Agradecemos então a participação da Júlia conosco. Muito obrigado pela participação. Eu acho que o programa foi muito útil para as pessoas, né? Não só para quem tem Crohn, mas também para os familiares, as pessoas que convivem com o paciente. E até para quem não sabe, talvez. Para quem não sabe, né? Exatamente. Então fiquem de olho, assim. Um recadinho para quem não conhece a doença, né? Que a gente comentou tanto aqui, é um tal das pessoas falarem assim, toma tal chá que a minha vizinha teve e é bom. Faz não sei o quê. Gente, o médico que sabe tratar a gente, né? O nutricionista que sabe cuidar da nossa alimentação. O psicólogo é que vai cuidar da nossa saúde mental. Inclusive, a Lente tem uma psicóloga que é voluntária e ela faz sessões gratuitas para as pessoas que precisam, porque também tem a questão da saúde mental. E quem trata da doença de Crohn é uma equipe multidisciplinar. Você tem que confiar na equipe médica, sabe? E parar se... Eu costumo dizer assim, se o seu médico não está dando conta, não é que ele não está dando conta, é porque a doença ainda não respondeu ao medicamento, né? E quem é uma vizinha, um amigo, para saber mais do que seu médico que trabalha o dia inteiro com isso? Então confie na opinião médica, na opinião da equipe e faça o tratamento direito, porque isso é muito importante. Muito bem. Muito obrigada, gente, pela participação conosco. Queria agradecer o espaço e a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez. Nós agradecemos. Obrigada. Para vocês que estão assistindo aí, continuem então acompanhando o Diário de Caratinga e também além de disponível em todas as redes sociais, em todas as plataformas. Até mais. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.